boas-vindas a esse novo espaço. Começo novamente, porque queremos que fique gravado. Boa tarde, bem-vindos a esse novo espaço. E compartilhamos a Diretoria de Comunidade, Psicanálise e Cultura da FEPAL, que eu dirijo, juntamente com o grupo Psicanalistas na Comunidade, sobre temas tão importantes para o nosso trabalho na comunidade. Esperamos, então, que possam aproveitar. Compartilho agora o microfone com Isabel Mancioni, coordenadora do grupo também. Boa tarde a todos. Também agradecemos a presença dos docentes no dia de hoje, psicólogos, psicanalistas, representantes também das organizações do terceiro setor e de movimentos comunitários. E agora vamos nos apresentar. Somos uma rede de psicanalistas das diferentes sociedades que fazemos parte da FEPAL. Nos reúne os trabalhos que nós realizamos nos territórios. Dessa forma, com a construção da vulnerabilidade, onde as necessidades não atendidas denunciam os direitos que não foram cuidados. Agradecemos nessa oportunidade Gabriela Salazar, Mirta Hittemann, Antônia Magali também estará aqui conosco atendendo as consultas e o que possamos escrever aqui no chat. Trabalhamos pelo cuidado e a defesa da vida nessa rede de uma forma comprometida, interdisciplinária e multicultural, com a visão, com muita esperança para construir o futuro, acreditando que isso é possível. Como diz Silvio Rodrigues, se eu não acreditasse no desejo, se eu não acreditasse na escuridão, em cada ferida, se eu não acreditasse no que esconde, se fazer irmão da vida, se eu não acreditasse em que me escuta, seria eternizador de deuses do ocaso. Agora vou apresentar quem estará na coordenação, Fernando Luz, que é psicanalista da Sociedade Colombiana de Psicanálise, ex-presidente da FEPAL no período 2014-2016, docente na Faculdade de Artes da Universidade Javeriana, em áreas de corpo e performance, magíster em comunicação e cultura, membro do grupo com A na América Latina, Comitê de Mulheres da IPA e do grupo de estudos de psicanalistas na comunidade. Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, bem-vindos a esse webinar, um olhar psicanalítico sobre os fenômenos sociais discriminatórios. Hoje temos a honra de ter aqui conosco Nestor Karlinski, ele vai falar sobre esse tema e sobre esse tema vou apresentá-los. Então, Nestor é médico, psicanalista e psiquiatra, membro da Associação Psicanalítica Argentina, autor e compilador de vários livros e publicações sobre temas sociais como pós-modernidade, migração e desocupação, docente e conferencista, palestrante na Argentina e em outros países, prêmio APA sobre o progresso das ciências e também 2 vezes prêmio FEPAL, Psicanálise e Liberdade em 2016 e 2022. Agora vou apresentar a Lisette Lendi, que é o criador desse prêmio Psicanálise e Liberdade. Moisés é doutor em medicina, membro da Sociedade Peruana de Psicanálise, diretor do CIBER e vice-presidente e tesoureiro da Associação Psicanalítica Internacional, professor visitante no Ellis School International Affairs da Universidade de Washington e também na Universidade de recebeu o Prêmio Internacional de Psicanálise Psigurni e também
a ordem médica do Conselho Médico, autor do livro Cara a Cara, Face a Face. É, foi editor de aproximadamente 30 publicações psicanalíticas. E bem-vindo, então, Nestor e Moisés. Vou explicar um pouco a ordem do dia. Começará Nestor Karlinski, depois o Moisés, e depois abriremos, então, um espaço para perguntas e respostas. Caso haja muitas perguntas, você pode fazer as perguntas aqui no chat. Caso contrário, daremos a palavra diretamente às pessoas que queiram fazer alguma intervenção. As intervenções, por favor, no máximo de 2 ou 3 minutos. Deixo vocês com o Nestor. Bem-vindo. A palavra é com você. Escutam bem? Está com o microfone mutado. Temos um ícone de um microfone que você pode clicar na parte inferior esquerda da tela. Agora escutamos bem, muito bem. Ok. Agradeço muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou feliz de que na FEPAL sejam tratados esses temas com tanto interesse. É uma honra, novamente, é, por compartilhar esses momentos com vocês. A ideia de olhar psicanaliticamente, falando as discriminações, como racismo, problemática de gênero, entre outras, está intimamente ligada com os dos direitos humanos e não cabe se referir a eles sem tocar esses temas. Vou me referir, além disso que eu mencionei, há os fenômenos de rejeição da alteridade, entre eles a discrepância das opiniões sociopolíticas, um tema presente hoje em dia na sociedade e na nossa tarefa clínica aqui na Argentina, e imagino que na América Latina também. Vou utilizar alguns conceitos de autores freudianos e ideias próprias. Farei isso considerando e a estratégia transdisciplinar, em termos de interpenetração entre as ciências, isto é, não apenas de colocá-las uma em frente à outra e compará-las, mas criar conceitos, e isso tem sido muito produtivo sempre. Uma das possibilidades é que foi desenvolvida como conceito do o pacto do negativo, de caráter transdisciplinário, que é muito útil e criativo, o que define como a formação intermediária genérica que leva à repressão, à negação e à renegação para tudo aquilo capaz de questionar a formação e manutenção de um vínculo, sendo isso válido para vínculos familiares ou institucionais, bem como para grupos étnicos ou nacionais. Então, já há uma ideia de que outras culturas podem ser consideradas como inferiores ou superiores ou equivalentes. A ideia de superioridade tem uma contradição lógica, já que teria de ceder uma cultura o seu lugar a outra e envolvendo isso a dissolução de uma delas e ver a outra como inferiores é habitual, que responde
a propensão natural do ser humano, mais do que considerá-las como equivalentes à nossa. Se nós acreditássemos que a vida poderia funcionar de outra forma sensata e coerente, diferente à nossa, seria intolerável. O racismo seria a incapacidade de se constituir em si próprio ou em si mesmo, desvalorizando o outro, odiando ou tentando destruí-lo. O outro é perigoso, portanto, é imaginado como igual a nós. Outras contribuições importantes são os dos latino-americanos, como Yolanda Gampel, Silvia Martin, Berardi, Cláudia Zeric, Viñar, Puget, entre outros, sobre as violações dos direitos humanos e outros fenômenos sociopolíticos. Eu vou mencionar algumas contribuições nossas, como as que fizemos sobre o efeito reparatório dos juízos aos responsáveis do terrorismo de Estado na Argentina, e um olhar sociopolítico da perspectiva psicanalítica sobre a privação do trabalho. Outro conceito próprio é o de percepticídio, utilizado no início em 86 por Kudnesov, que utilizou para falar da metodologia dos desaparecimentos. Isso feito de forma sistemática pelo terrorismo de Estado na Argentina. Nós pensamos que essa noção de percepticídio pode ser utilizado para entender hoje em dia coisas como as técnicas massivas que circulam através dos algoritmos e redes sociais e que anulam ou modificam as capacidades perceptivas. Essas manipulações levam a preferências a partir de afirmações falsas e fora de contexto, e se instalam numa superposição com desejos próprios dos manipulados, fazendo desaparecer o verdadeiro e criando uma espécie de realidade substitutiva. Mudanças históricas provocaram necessidade de uma reacomodação. A era da mudança tecnológica, de globalização, a pandemia, entre outras, tem provocado mudanças rápidas que são vistas como intrusivos e criadores de muito confusão. Angústia leva a um sistema que ataca e fragiliza a nossa capacidade crítica. Trata-se de uma manipulação a benefício de quem a provoca, facilitado isso pelo submetimento consciente ou inconsciente dos manipulados. Para falar do tema, vou me referir ao conceito de ideologia sociopolítica. Nas ciências sociais, isso é visto como um conjunto normativo de emoções, ideias e crenças coletivas que são compatíveis entre si, especialmente referidas à conduta social humana. Nós definimos a ideologia sociopolítica da perspectiva psicanalítica como um esquema organizador que articula desejos conscientes e inconscientes de como preferimos que funcione a sociedade. Isso envolve uma gama de possibilidades individuais. A neutralidade do analista, enquanto a ideologia de seus pacientes seria possível, enquanto as intervenções que realiza, mas não enquanto os sentimentos que integram a sua forma de pensar. A ideologia sociopolítica do analista é prévia a conhecer o paciente e pode ser oposta à desse último. De certa forma, podemos pensar que a neutralidade do analista seria um dispositivo útil para proteger os pacientes das nossas ideologias
Mas isso não é possível, sempre é possível. Em alguns casos, por exemplo, nas violações dos direitos humanos, seria recomendável e precisaria de uma atitude afetiva, empática com a indignação da vítima, como comentou Silvia Martin. Perante essas situações, há a fome de certeza que possa contrarrestar isso. Isso incide na busca de culpáveis dessa angústia, uma necessidade de individualizar pessoas ou grupos socioculturais, étnicos, políticos para atribuir os discursos de ódio, de reações racistas e classistas, preconceitos de gênero, em situações de crise, entra, segundo as nossas pesquisas, no campo da tarefa analítica. Em relação aos discursos de ódio, quando entram no discurso de ódio do paciente com expressões de racismo e outras formas de expressão de intolerância à alteridade, transitamos um estreito caminho, pequeno caminho, onde a neutralidade sociopolítica do analista é considerada possível e impossível. É impossível ser neutral, mas é possível fazer intervenções neutrais, que é um método que envolve desmentir iatrofenicamente, principalmente em alguns conceitos onde há condições objetivas de padecimentos e bem como aconteceu com as situações de incerteza na crise sanitária, social, política e econômica que gerou a pandemia de Covid-19. Há diferentes fenômenos sociais que levam aos discursos de ódio na tarefa psicanalítica. Vou me referir a outro, a desocupação. A vítima sofre de uma forma traumática condição de desaparecidos sociais na época. Essa forma não é apenas patrimônio dos países subdesenvolvidos. A pessoa que não tem trabalho, desocupado, não percebe que seria um alívio para a sociedade se deixasse de existir e chega até a se identificar com o agressor e pode perder a noção de condição de vítima. É comum que haja falsas relações causais de sua circunstância de, por alguma situação será, por alguma causa será, todo mundo. Isso aparece com a ideia de avaliar a própria angústia do estado de angústia sobre quem não compartilha a sua circunstância. Desocupação massiva leva a situações de muito agrávio para a pessoa, sem incluir elementos como desumanizadores. Perante o fenômeno da desocupação, surgem nos pacientes que não têm essa situação formas especiais de classismo, de rejeição, alteridade e de situações como essa. Podem surgir duas situações. Trabalhar exclusivamente com a realidade externa, sem ancoragem no funcional, o que exclui a possibilidade de criação de novas representações que permitam a elaboração, reconstrução e defesa da questão psíquica, e também torná-lo exclusivamente com o inconsciente no campo transferencial, sem considerar a impossibilidade de representar o inédito. Nesse último caso, isso quer dizer, com pacientes sem trabalho ou desocupados, a negação externa que se transformou em interno, como se isso estivesse intacto. Com a condição do imaginário social e profissional do analista, que tornam possível perceber o trauma social sem se fechar definitivamente, mesmo que não poderia nunca pensar que pudesse estar nessa situação.
Essa singularidade leva a uma singularidade emocional e psicológica e uma permeabilidade adequada para situações sociais traumáticas. Uma das formas de expressão dessas situações não suficientemente entendidas é o do empreendedorismo, que coloca a ideia de com a constância, a disposição e esforço suficiente, todos podem chegar a situações de bem-estar social. Teoria que envolve uma questão ativa, enquanto as estruturas que limitam a possibilidade de que o esforço e a dedicação tenham por si próprio um resultado efetivo. Vamos concluir dizendo que não apenas a saída da neutralidade sociopolítica vai incidir no campo transferencial. A indiferença e a neutralidade sociopolítica do terapeuta em relação ao seu contexto e a negação disso também vai incidir na tarefa clínica, entre evitar manipulações narcísicas, não evitar, então, uma indiferença perante o contexto que gera insuficiência, corrige injustiças sociais e discriminações. Transitamos, então, como comentamos anteriormente, um estreito caminho onde a neutralidade sociopolítica e manejar corretamente perante discursos de ódio racista, classista, entre outros, é, ao mesmo tempo, possível e impossível. Obrigado. Obrigado, Nestor, pela sua apresentação. Acho que há temas muito importantes que você menciona. Vou tentar fazer um resumo. Achei interessante esse impacto negativo que você traz para pensar, essa conceição do outro, as culturas que tem essa questão de superior e inferior, o manejo do ódio que acontece entre os grupos, diferenciando os grupos superiores e inferiores, a criação de realidades contemporâneas, novas, criando a partir dos novos meios, e essa relação entre a neutralidade, por exemplo, ideologias políticas, a ideia que acho importante de como é possível ou impossível ser neutral. A forma dos desaparecidos, que é tão interessante. Eu adicionaria os ninis, os que não trabalham nem estudam, etc., a relação entre a realidade interna e externa, que eu vejo a partir de uma negação que acontece muitas vezes nos consultórios, que o que está lá fora, que tem a ver com o processo analítico, e a construção desses preconceitos sociais, classistas, em relação ao elemento inicial que você falou, como enumerando de alguma forma, listando e as ideias que você trouxe no seu trabalho. A partir disso, eu gostaria, então, pedir comentários a doutor Moisés, e antes disso, antes de fazer perguntas particulares, eu gostaria de que que você possa se referir um pouco ao prêmio, à conceição do prêmio, e por que em relação ao conceito de liberdade. Moisés, por favor. Claro, uma boa pergunta sua, é difícil de responder. Claro que é multideterminado. Primeiramente, é uma coisa muito pessoal. Eu sempre gostei de receber prêmio, desde que eu jogava futebol, eu gostava de receber prêmios, até o último, que foi o Sigourney. Então, eu senti que eu tinha que devolver um pouco, porque eu já tinha recebido muitos prêmios, de medalhas até dinheiro. Então, achei que talvez em algum momento eu poderia pegar o que eu tinha recebido e entregar para a comunidade, a minha comunidade, que de fato aqui a mais próxima a mim é a comunidade psicanalítica. Então, eu pensei,
Muito bem, eu quero devolver um dos prêmios. E onde ou a quem eu posso entregar esse prêmio? Eu pensei, por exemplo, na Argentina, a melhor tese de psicanálise, doutoral e mestrado para a Universidade de Salvador, em doutorado e mestrado de psicanálise. Mas são 6 prêmios que eu estou compartilhando. E a outra era o conceito político de liberdade. Eu venho de uma família muito politizada. Tenho uma tia-avó nos Estados Unidos que fez uma greve em 1909. O Dia da Mulher se celebra ou se comemora também por ela. Eu sempre fui um militante e a minha militância foi alimentada pela própria família e dentro do político. E sempre me interessou o conceito de liberdade, não apenas de uma forma política, mas é uma forma muito particular. Então, trans-esquerda tradicional, que era a linha da minha família. En- E conversando, então, com amigos, eu lembro, entre eles, Leonós, o que eu faço? Eu pensei, bem, a ideia surgiu através da FEPAL, que possa se organizar, se encarregue de organizar a modalidade do prêmio. A FEPAL, então, organiza o júri, a mesa, a modalidade, e eu não participo nisso, para que não haja nenhuma situação, enviesamento, e eu me encarrego apenas de conseguir o financiamento. Então, eu sou bom para conseguir dinheiro, então isso é o que eu faço. Consigo o financiamento e já há 6 vezes que esse prêmio é otorgado, entregue, com a ajuda, claro, dos presidentes da FEPAL. Então, de início, como eu comentei, eu gostava de receber prêmios quando eu era mais jovem. Agora eu gosto de entregar prêmios. Então, eu gosto também, logicamente, da liberdade. E para mim, a liberdade é fazer o que você quer fazer sem incomodar os outros. E uma coisa importante para isso é a liberdade que oferece a você a psicanálise. Pelo menos na minha versão de psicanálise. A minha versão de psicanálise é conseguir eh, que você se sinta livre e fazer o que você melhor, bem deseja fazer. E é a minha ideia de liberdade. Agora, você pode aplicar isso para você. Em termos de, você vai tomar esse sorvete que você está se proibindo, ou em termos sociais, como Freud escreveu em alguns dos textos dele, em um sentido ou no outro. De alguma forma, Freud se encarrega desse tema, mesmo que ele, bem, ele trabalhou esse tema através da ilusão, outros textos sociais. Eu gostava muito.
a forma em que ele abordava esse tema, mas a rota também que ele abriu, o caminho que ele abriu e os seguidores em relação a os fenômenos sociais e políticos que abrem um caminho para a possibilidade da liberdade, que sempre significa luta, porque liberdade não é uma questão fácil. Então, você tem dois inimigos quando falamos em liberdade. Você mesmo, os aspectos do super-eu opressivo e o que introjetado, que são essas repressões e preconceitos, e você tem que lutar sempre por ter essa liberdade, além de colaborar com a liberdade do homem, entre aspas. Moisés, o- uma pergunta em relação a uma ideia que tem a ver com o que traz o Nestor, o pacto negativo, e o conceito dele. Essa formação intermediária, que é uma repressão, negação, renegação, perante aqueles elementos que questionam a formação e manutenção de um vínculo. E um segundo elemento também, porque eu sei que você já trabalhou, é como o ódio, como os sentimentos de ódio, os discursos de ódio ajudam a manter a denegação de muitas questões sociais que podem emergir na questão social, em relação àquilo que já está instituído, que não permite realizar mudanças, e vão negar, a partir daqueles discursos de ódio, toda a possibilidade de renegação. O que você pensa a respeito? Bem, um autor que me interessa é Volkan. Ele é um turco que nasceu numa cidade onde há descendentes de ortodoxos gregos, moravam numa comunidade, e, de repente, se dividiram e começou esse ódio, e se criou uma coisa nova, desconhecida. Sempre foram amigos entre eles, eram vizinhos, mas, de repente, houve uma divisão que finalizou com uma catástrofe, com a invasão da Turquia e tudo que já sabemos. Então, eu me pergunto, bem, o mesmo aconteceu com os Irlanda do Norte, não é verdade? O Ruanda e muitos outros países. Isso que se fala na Argentina, veja, por alguma questão será. Você deixa que o seu vizinho morra, é impressionante. Como vou entender, então, que essas coisas possam acontecer? A ideia de Volkan, o autor, é em termos de linha de identidade. Quando você nasce, você tem como uma linha ou várias linhas, o seu idioma, as músicas infantis, tudo aquilo que dá identidade a você. Mas uma das linhas de identidade centrais, principais, é justamente que você precisa de um grupo de pessoas que odeiem você. Não é que você odeia. Um dos fatores identitários fundamentais é justamente que o ódio dos outros faz com que você se identifique com os de você. Sem ódio, não há identidade grupal. Eu, no início, quando eu li, digo, não gostei muito, mas pensando bem, é isso. E desse ponto de vista, há certo momento onde você se une, né, com os que têm o teu próprio idioma, religião. Às vezes é muito importante a religião, como católicos e protestantes. Na Irlanda do Norte, a raça também, como na África do Sul, às vezes é a identidade nacional entre os de Chipre, por exemplo, e os gregos. Então, não é que sempre há
há uma crença de que a identidade racial, que é fundamental para os ódios, é uma identidade de pigmento. Pode haver identidade racial que não é pigmentária. Eu, como judeu, não me identifico pela cor da minha pele, mas sim por outras características que quem odeia atribui, né? Então, eu penso, digo, se entender essas particularidades identitárias, onde o ódio é fundamental, bem, não vamos fazer bem o nosso trabalho ou tarefa psicanalítica. Uma pergunta para Nestor, antes de passar a palavra para o público. Será que pode desenvolver o conceito de neutralidade valorativa, que acho que correspondeu esse conceito a uma época onde o positivismo era reinante? Acho que essa enunciação responde a esse ambiente onde ele era filho e finalizando o século XX, você questiona essa posição. Será que tem cabida esse termo hoje em dia? Você colocou a ideia, você poderia desenvolver mais a neutralidade valorativa para o trabalho em comunidade, principalmente para trazer o título do trabalho do Moisés para falar de elementos acríticos e históricos? Será que podemos? Nestor, isso era para mim, não é verdade? Sim. Freud mudou muito a sua forma de pensar. No início, por exemplo, sobre a desocupação, Freud tinha uma posição onde podemos pensar como conservadora, não havia um componente de nenhum outro componente, além de coisas da ordem psicopática e na busca de benefícios secundários da parte dos desocupados. E chegou com o mal-estar na cultura a dizer tudo o contrário. Estava buscando o texto. Aqui tem o texto de uma coisa que comentou Freud no mal-estar na cultura, que era o oposto ao que eu dizia anteriormente. Ele falou: nenhuma outra técnica de condução da vida liga o indivíduo tão firmemente à realidade como a insistência no trabalho que o insere de forma segura no fragmento da realidade para saber entender a realidade humana. A possibilidade de transitar sobre vínculos humanos que é uma considerável medida de componentes libidinosos, narcísicos, agressivos, eróticos, confirmam um valor que para afiançar e justificar a vida em sociedade. Isso é absolutamente oposto ao que dizia anteriormente. Estou tendo aqui uma dificuldade, uma desculpa, estou procurando aqui, acho que não estão. Estamos vendo, sim, né, senhor Nestor. Essa mudança em relação a incluir a ideia de comunidade. hum, Aconteceu com Freud também. Essa coisa tão interessante que você comentou, Fernando, e Moisés, me levam a pensar no conceito de liberdade, como uma questão, por exemplo, Morim falava de que o conceito de liberdade sem o conceito de comunidade é perigoso, porque leva a qualquer coisa. Temos de pensar isso em termos do neoliberalismo atual. O primeiro presidente que tivemos na Argentina depois da ditadura militar disse que a economia neoliberal, referindo-se à liberdade, era a possibilidade, propôs a possibilidade de uf, que, desculpa,
O conceito de liberdade deve estar em relação ao conceito de comunidade para que faça sentido, para que não sirva os aspectos destrutivos dos humanos. Quero abrir espaço agora para as perguntas. Mirta, Gabriela, Magali, vocês têm alguma pergunta aí no chat? Caso contrário, abrimos o microfone das pessoas que queiram eh, intervir. Ricardo Carlino, poderia falar, abrir o microfone? O microfone é um comentário para o doutor Nestor. Você quer abrir o microfone, Ricardo? 2 minutos. Dois comentários. Serei breve. Estou procurando aqui, que eu escrevi no chat. Pronto. Enquanto eu escutava Nestor, eu pensava que tem muito boa capacidade para pensar questões humanas e sociais. Mas não apenas isso. Para poder pensar como expressado por Nestor, eu escrevi que é necessário ser uma pessoa sensível. Não é uma atividade apenas intelectual, mas uma questão afetiva intelectual. E também tem um comentário para o Moisés, que me emocionou muito o que ele falou em relação a que de jovem ele recebeu reconhecimentos, prêmios, e que hoje chegou a hora de devolver. Eu achei isso que não é apenas para parabenizar Moisés, mas eu acho que todos teríamos de pensar isso. É uma capacidade de poder agradecer maravilhosa que faz com que possamos nos nutrir. E com essa capacidade, nos nutre, e isso é importante destacar. Não apenas como um elogio para Moisés, mas para que todos possamos aprender. Muito obrigada, era isso. Obrigada, Ricardo. Nestor. A propósito da intervenção do Ricardo. Bem, eu concordo 100% com a ideia da importância da participação dos afetos na questão transferencial e contratransferencial. É, pode haver neutralidade de algum tipo. E também, por exemplo, neutralidade partidária, por exemplo, mas não pode haver neutralidade afetiva perante o sofrimento ou o direito à indignação entre coisas que vivemos na nossa sociedade. Moisés? Bem, eu estou pensando que na época da guerra interna no eu sempre participei de atividades institucionais, do Grêmio Médico e Sendero, que era uma instituição terrorista, quis me recrutar. Imagina, era uma situação complexa. De um lado, devo reconhecer que havia uma parte narcísica, mas do outro lado, eu era ciente de que, sem dúvida, era um grupo criminal, uma facção criminal e fascista. É, mas eu tinha clareza de que tinha que dizer muito obrigado, mas não. E com medo de dizer não, de dizer não. Isso quer dizer que, às vezes, não estamos tão nessa neutralidade. De repente, você pode terminar envolvido nessas situações, e aí você não é uma analista.
como que veio fazer uma avaliação e terminou em outra coisa. Como é possível que os psicanalíticas, psicanalistas, eh, estejamos ou não preparados para enfrentar uma situação como essa? Uma coisa é a neutralidade que você tem com o paciente, outra coisa é quando você está enfrentando uma questão social, política, onde você não tem uma escapatória, a não ser a de participar. Então, a maioria dos analistas não tem uma participação política. São contados. No Peru, somos poucos. Na Irlanda, claro, algum que outro, mas isso quer dizer que nós participamos ativamente do ponto de vista da nossa criação, intelectual. Mas quem na verdade, entra essa área, muito poucos, nem sequer dentro das nossas instituições. Acho que, falando nisso, possamos fazer talvez um estudo de como foi a relação institucional, psicanalítica, em relação ao mundo. Não apenas nós como indivíduos, mas por exemplo, IPA, tem tido intervenções catastróficas na época do nazismo na Alemanha, todos sabemos, ou no Brasil. Os analistas não sabem como funcionou a psicanálise institucional dentro dos parâmetros da realidade política nacional dos diversos países. Para responder um pouco a sua pergunta, eu acho que teríamos de saber como são as coisas, entender como são as coisas. Bem, antes de passar a palavra para a Magali Ana Rossi, não sei se será uma pergunta ou você vai ler no chat. Antes de passar a Sim, isso, escutando vocês, eu lembrei que um psiquiatra, Joseph Biden, americano, escreveu um livro, A Minha Análise com Freud. Ele saía, fazia os protocolos de sessão, quando fez análise com Freud. E ele conta aqui, quando falou que para Freud que era americana, ele falou, Freud, bem, americanos serão os culpáveis de que se desvirtuar a essência da psicanálise pelo pensamento pragmático que tem os americanos. Isso é, neutral não era, apenas para trazer um exemplo, recomendo esse livro, porque está a forma em que Freud intervia. Freud não era neutral, muito, ele opinava continuamente sobre os temas. Magali, por favor, por favor. é, sim. Eu vou ler uma pergunta do chat da Paola Amendoeira. Vulcan tem trazido uma série de contribuições para pensarmos. Gostaria de ouvir sobre o que pensam sobre a divisão que ele costuma fazer ao longo dos seus textos entre as características do que ele chama como continentes e subcontinentes, e como podemos pensar a história da colonização nos fenômenos sociais discriminatórios, especialmente na América Latina. É a pergunta da Paula Amendoeira. É, é, Ahm, é, não escutou a tradução, pena. Bem, então estão traduzindo a pergunta novamente, mas diretamente. Então, como podemos pensar isso a propósito da história da colonização? E voltaram a ler a pergunta em espanhol. Bem, principalmente na América Latina. Como podemos pensar continente e subcontinente? Bem, acredito que seja Moisés quem possa responder. Bem, acho que a América Latina, bem, Nestor, achei que ia falar Moisés.
Bem, a questão da América Latina é complicada, já sabemos. Há uma tradição do imperialismo colonialista espanhol, português, ou no norte americano. No entanto, o que me interessa da América Latina é o imperialismo local, o subimperialismo. A guerra que destruiu o Paraguai, por dizer alguma coisa, ou entre o Peru e a Bolívia, para mim, o imperialismo brasileiro, e entre outros. Então, a essa classificação de imperialismos de fora coloniais e as nossas próprias peculiaridades nacionais é uma questão que não se estudou ainda. Por exemplo, para mim, eu tenho, de fato, eu conheço e tenho muitos amigos do Brasil, no Brasil. Eh, o problema destruiu a América Latina. Os analistas ainda não nos atrevemos a enfrentar. Nós, de fato, estamos enfrentando o problema racial, de alguma forma também todos os conflitos imperialistas, mas não estamos não queremos entrar nas particularidades internas para não brigar com os amigos e vizinhos. E isso acontece dentro da psicanálise também. Eu trago esses problemas e falo sobre esses temas no mundo psicanalítico. E acho que não estamos querendo enfrentar essas situações, esses temas. Dentro da IPA, por exemplo, a psicanálise didática presencial ou, ou virtual. Aí há uma classificação, mais ou menos, a América Latina se pensou nas suas conveniências práticas em avaliar a psicanálise virtual. Mas é um debate. Os problemas não se resolvem na psicanálise através do debate psicanalítico. São resolvidos por situações políticas, com arranjos políticos. E é um debate que me interessa. E por quê? Pela forma em que a linha identificatória se consolida independentemente de seus afetos e da sua razão. E que, novamente, depois de que você tem a decisão, esses conceitos psicanalíticos que nós podemos pegar de Bion, etc., e entre outros, bem, no entanto, estas questões acho que são fundamentais. Como é que fazemos a questão, como trabalhamos o ódio, o ressentimento, que não estamos enfrentando em relação aos conflitos ou conceitos internos da psicanálise. O mais fácil é dizer não, imperialismo, tudo isso. Ah, é verdade, não podemos negar. No entanto, acho que temos de começar a olhar, por isso somos psicanalistas, olhar para o espelho. O que acontece com a nossa própria instituição? Nestor, algum comentário você tem em relação a isto? Ou passamos à pergunta da Ana Isabel, Maria Cristina, Nestor. Bem, acho muito importante o comentário do Moisés. Houve movimentos de já muitos anos na América Latina, Argentina, teve plataformas ou documentos que questionaram que as instituições não estavam atravessadas pelo social, pelo político, pela realidade externa. Há certa negação disso que colocavam o analista isolado da sua realidade.
Mas acredito que os analistas, se nós deixamos ou não atravessar pelo social, é uma questão significativa. Há muitas tendências para um isolamento, ou a coisa narcisista expressa como antipolítica ou apolítica, que é uma forma de antipolítica, que, na verdade, é uma posição política. A indiferença do analista perante os fenômenos da realidade externa políticos, por exemplo, se confundem. E falar de psicanaliticamente dos aspectos políticos é visto como uma questão partidária, onde não é possível agendar uma versão sobre o que entendemos da realidade externa, porque é apoiar a um ou outro grupo político. E eu acredito que isso aconteça em todos os países. E dizemos isso para não ficar mal com o colega ou com os vizinhos. E é fundamental para os analísticos e psicanalistas deixar-se atravessar justamente pelo social, sem que isso envolva um adoctrinamento ou sem isso, sem dúvida alguma, faz que a pessoa possa pertencer a um conjunto, fala de subjetivação, entre outras situações. Acredito que é fundamental se deixar atravessar pelo social. Caso contrário, estaríamos negando uma parte da nossa singularidade real, que é um conceito este que até poucos anos se usou muito pouco, esteve justamente numa nota no rodapé de um artigo que foi traduzido como territorial peculiarity, e ficou nesses termos na primeira tradução, depois foi chamada de singularidade real. Acho que é uma melhor tradução e se refere aos fenômenos e a questão pulsional, características inconscientes que não conhece o analista de si próprio, que influenciam na análise e que os pacientes percebem, sem dúvida alguma. Então, se os psicanalistas nos deixássemos atravessar pelo social, estaríamos com melhor opção para não participar em coisas que sejam desmentidas durante a análise. Vou fazer uma rodada agora por colegas que pediram a palavra. Escutam bem? Sim, sim, sim. De início, achei muito importante que nesse webinário possamos tratar o tema da discriminação, arriscando, claro, sermos nós mesmos discriminados. E acredito também que é muito importante poder aprofundar sobre o que acontece nas instituições psicanalíticas, onde falar de política é um tabu, onde não é possível falar ou pensar diferente. É como se houvesse, digamos, uma ideia da homogeneidade para que todos sejamos amigos, e coisa que me parece um erro. De outro lado, também quero comentar e contar aos colegas e a Moisés Lemlich que eu coordeno um coletivo, um movimento chamado Psicanalistas Autoconvocados, que poderia se chamar também Psicanalistas Envolvidos, que tem 8 anos de existência. Nesse coletiva participa Nestor Karlinski e outros colegas. E nos reunimos justamente em assembleias fora das nossas instituições para analisar a realidade social e política local e mundial. É um fato importante. E lamento muito que não possamos fazê-lo dentro das instituições. E é formado por psicanalistas que pertencem às diferentes instituições.
Nosso coletivo, além, participa Janine Puget, Zé Degal e Rafael Paz, muitos prestigiados psicanalistas fazem parte dele. Também nos mobilizamos nas ruas, os dias 24 de março, para repudiar o terrorismo de Estado. E nos mobilizamos na rua toda vez que os direitos humanos são violentados no nosso país ou no mundo. Então, como eu tenho pouco tempo, acredito que seja importante comentar que existe esse coletivo, que vocês estão convidados para participar, a colegas do Brasil, do Peru, do México, de Israel, que fazem parte do coletivo. E esse coletivo editou esse livro chamado Ética, Política e Psicanálise, escrito por destacados, renomados psicanalistas. Foi apresentado já em muitas instituições, no entanto, nunca foi apresentado em instituições da IPA. Queria agradecer pelo espaço. Obrigada. Falando da liberdade, não é verdade? Bem, Isabel? Muito obrigado, Nestor, Moisés, pelas participações. Vocês não apenas se referiram a conceitos, mas também emoção e sensibilidade, que são muito importantes. Eu adoro o meu país, contudo, me deu uma alegria um dia muito grande, que foi quando a Universidade de Buenos Aires incluiu nos seus planos de estudos que todo formado tinha que passar por uma experiência comunitária. Acho que os nossos institutos deveriam fazer isso. Acho que já o tema da comunidade está maduro, já amadureceu. Há muitas pessoas que trabalham em território, que conceitualiza, estão aqui, eu os conheço, vocês, e diria eu que estamos no momento justo, onde essa diretoria possa sugerir aos institutos para que possam incluir o tema comunidade na formação dos analistas. Porque não apenas a ideia é formar profissionais bons, mas também melhores pessoas. E o contato com a comunidade, sem dúvida alguma, desperta como sensibilidade, temos de desnaturalizar muitas conceições e mudar. Há 30 anos que eu trabalho com a comunidade, eu tenho de melhor trabalho no consultório a partir de que eu trabalho na comunidade. Eu penso diferente em relação ao humano, intervenho diferente, a minha intervenção é diferente, eu interpreto diferente. Eu queria dizer isso. Temos de trabalhar pelos nossos institutos e seus espaços de comunidade, porque é uma experiência transformadora, é um objeto transicional, transformador, muito importante para ser melhores pessoas. Por tudo isso que trouxeram aqui, Nestor e Moisés, sobre a presença do ódio, que é inegável. Talvez necessário em algum momento, não sei, mas necessário amortecer a crueldade que há no mundo. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Isabel. Obrigada, Maria Cristina. Desculpe, Maria Cristina, na sua gestão, fez uma edição de um livro de psicanálise e liberdade, sim, justamente acompanhada do Moisés. Editamos, sim, quando criou o último prêmio, percurso, reconhecimento a analistas de longa trajetória na América Latina. Esse foi o último prêmio, não é verdade, Moisés? Sim, Marcelo Vinhar foi quem recebeu o prêmio. Bem, brevemente, porque acredito que tenhamos pouco tempo. É tão rico essa troca que estamos tendo aqui e pelo já comentado, fica o conceito de neutralidade. Talvez o analista, será que pode ser neutro? Aquilo que dizia Freud, que em vez da folha em branco, onde o paciente escrevia e nós recepcionávamos, eu gosto mais do conceito de abstinência. O que fazemos com tudo que sentimos na sessão analítica, com todo
toda a pulsão que surge. Para mim é um conceito mais chave esse de abstinência que o de neutralidade, o que me leva a perguntar aos dois o que pensam sobre a colocação, as posturas neutrais das sociedades psicanalíticas perante o que está acontecendo hoje em dia, porque está a necessidade de abstinência, de não participar, de não se pronunciar. Então, depois, por exemplo, das tremendas ditaduras que tivemos na América Latina, em muitos países, geralmente há manifestações buscando desaparecidos e falando em nome deles. Eu vou dizer uma coisa pessoal, eu acho escandaloso o silêncio das instituições perante essas situações. Os mexicanos que atravessaram a fronteira, que separaram as crianças de suas famílias, por exemplo. E será que pode a analista não estar atravessado pelo social? O que se faz com isso dentro e fora do consultório? E o último, como comentário, há tempo que, né, Isabel, há mais de 5 anos que se falou no Conselho de Presidente a necessidade de formação de ter seminários curriculares na comunidade. Acho que na América Latina, depois de 4 anos, apenas 2 sociedades integram seminários curriculares na comunidade. Acho que isso faz parte da aquisição da identidade analítica. Fico por aqui. Temos mais 12 minutos. Vânia, Ricardo Calino e depois Moisés e Nestor para que encerrem. Então, Vânia, por favor. Queria falar. Vou retomar aqui o que comentaram Nestor e a Cristiana. É possível não estar atravessado pelo social? É uma concepção negacionista. Nós somos seres gregários, sociais, nem sequer um psicótico, um autista que tem pouca conexão com a realidade, estão isolados da realidade. Então, negar isso é estar um pouco cego. É como se com os 10 números decimais tirássemos 2, 3. Não é possível fazer contas. E isso é o que acontece. Cristina mencionou, trouxe as suas ideias psicanalíticas, Moisés falou dos nazistas. Por quê? Bem, porque estamos focados no mundo interno. Claro que existe, lógico que existe o mundo interno, mas se eu desses 10 números de 0 a 9 tiro 2 números, não vou poder fazer as contas. Isso é o que acontece, isso é negacionista. Não sei se são cegos. Bem, alguns são negacionistas, mas outros cegos, e acham que o mundo interno é a tarefa do analista, única. E não é isso somente. A tarefa social é muito importante para a nossa formação, para a nossa acessibilidade, é o nosso entendimento. Não não é um presente para a sociedade, é uma necessidade que temos para ter a globalização dos temas humanos. Era isso. Pronto. Eu fiquei pensando o seguinte: realmente, Freud, a primeira vez que ele vai falar do ódio como constitutivo do ser humano é quando ele fala da neurose obsessiva. Mas ele vai seguir falando disso, e no mal-estar da civilização, ele vai dizer que a destrutividade e a pulsão de morte podem ser um impedimento e uma barreira para a civilização, né? E eu acho que é um problema tanto não se deixar atravessar pelo social e não pensar sobre as questões que nos circundam, tanto políticas quanto sociais e culturais. Eu acho um problema grave que repercute na nossa clínica, repercute gravemente na nossa clínica. Eu tenho um exemplo disso que todos vocês devem conhecer. Um exemplo de que um torturador, no período da ditadura, era
um candidato dentro da formação, sendo analisado por um analista de data, e que isso passou direto até que alguém denunciasse, até que alguém que o reconheceu como uma pessoa que ajudou ao sistema da ditadura, ajudou na tortura dessa própria pessoa, até que essa pessoa o reconhecesse e denunciasse. E eu acho que quando acontece uma coisa grave como essa, de ter um torturador fazendo formação e um analista de data, de alguma forma, ali escutando, eu acho que a gente tem que parar e pensar nos problemas atuais, até que ponto a gente não se cega e nega problemas graves que acontecem com a sociedade por essa tal neutralidade, né? Dita neutralidade, que eu acho que é antipsicanalítica. Quando você vê alguma coisa cruel, violenta acontecendo dentro do seu consultório, ou dentro de uma instituição psicanalítica e você não pode falar sobre isso, tem alguma coisa muito grave acontecendo, porque como psicanalistas, pelo contrário, o nosso trabalho é lidar com a palavra, o nosso trabalho é lidar com a verdade, é deixar que emerjam as emoções e que a gente possa falar sobre elas. Então, eu penso, por exemplo, com relação ao fascismo, ao nazismo, que a gente vê crescer no mundo inteiro. Por que que as sociedades não discutem mais profundamente sobre isso? E acho que, hoje em dia, algumas sociedades vêm se debruçando sobre o assunto. Eu acho que essa mesa é uma constatação de que isso tem sido falado e trabalhado, mas se a gente olha para o nosso perfil, se nós olhamos para o perfil do psicanalista, publicado inclusive pelo próprio Moisés Lemes, ele fez um trabalho em que ele diz que o psicanalista, baseado numa pesquisa feita na gestão do Roberto Serpella, no qual ele diz que o psicanalista, o perfil do psicanalista da FEPAL são mulheres de 64 anos, brancas, classe média, em geral metropolitanas, e isso não causar estranhamento em nós. Quando vivemos na América Latina, que foi colonizada e, por ter sido colonizada, teve escravização, e hoje em dia tem os povos originários, indígenas, tem as populações negras, que não têm acesso às nossas formações. E isso não ser uma questão, e isso não causar incômodo. Quando a gente vê que isso não causa perplexidade, que isso não causa assombro, a gente tem que pensar o que está acontecendo com a gente, porque isso acontece dentro do nosso consultório também. Eu lembrei um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. Temos apenas 5 minutos para encerrar. Eu ia contar um fragmento. Eu encerro aqui. Obrigada, Vânia, muito obrigada. Nestor, Moisés, vocês querem opinar em relação às perguntas? Não sei se vocês gostariam se referir a alguma delas. Não sei se Moisés... Não, por favor, fique à vontade. Bem, acho que é muito importante pensar essa situação que está acontecendo com as instituições psicanalíticas. É muito difícil não pensar nessa situação. Não podemos negar a destruição que está acontecendo no planeta. 40 milhões de pessoas no Paquistão, sob água, não podemos negar isso, mas continuamos negando. As instituições psicanalíticas não
não escrevem coisas, nem se referem a coisas que são uma realidade. Eu, de fato, bem, na Argentina, algumas instituições participaram mais do que outras, mas também há certo negacionismo institucional. Vi poucas reações perante os discursos de ódio nas redes sociais e no jornalismo, que tem a ver com que chegássemos à possibilidade de um atentado que, por milagre, não matou a vice-presidente. E é importante que os analistas e nós possamos entender isso e perceber isso. E uma coisa óbvia, Ferenczi, em 29, pronosticou o fascismo. E agora você não tem que ser um visionário como o Ferenczi para pensar na Argentina, que estamos em risco em breve de que chegue o fascismo ao poder, um neofascismo explícito, que está fazendo todas as manifestações possíveis em favor dos torturadores e ditaduras. Então, a minha expectativa é que atividades como as que de hoje possam contribuir de alguma forma a chamar a atenção de que as nossas instituições têm que dar mais espaço para o pensamento político e não desvirtuar como se fossem questões partidárias. Muito obrigada, Nestor. 2 minutos. Moisés, por favor. Uma coisa que acho importante para refletir sobre nós mesmos é que, para muitos analistas, foi uma surpresa que, quando houve uma enquete na Sociedade Psicanalítica Russa, em São Petersburgo, todos os analistas russos concordam, estão de acordo com Putin e a invasão à Ucrânia. Não sei se vocês faziam isso. É muito. Essa seria uma questão. E outra coisa, em relação ao que comentou a Vânia sobre o torturador, levou 20 anos para que IPA pudesse fazer, através do Horácio, todas as administrações psicanalíticas anteriores, houve um conluio entre eles, o presidente e o analista, simplesmente para melhorar a situação. Mas chegou Horácio para colocar ordem e tirar a corrupção que havia aí dentro. E do outro lado, já é conhecido que Freud escreveu para permitir tirar os judeus quando o Freud aceitou para que a sociedade psicanalítica alemã aceitasse os conceitos nazistas. Nós temos que falar e saber dessas coisas, temos que olhar para a nossa própria instituição. Obrigada. Carlos e Nica. Estamos finalizando. Muito interessante esta atividade, esse webinar. Eu gostaria de lembrar que quando Freud chegou à Inglaterra, em 1938, quando ele desceu do avião, ele falou: a humanidade progrediu. Queimaram os meus livros, os nazistas, os alemães, e não me queimaram. E morreu em 1939, sem saber que a sua família morreu nos campos de concentração. Na verdade, Freud pensava o progresso que tinha tido a humanidade. Quando houve uma regressão à Idade Média,
de forma impressionante. Então, para finalizar, eu quero dizer que há muitas pessoas que estão trabalhando nesses temas e que ganharam prêmios FEPAL e que eu gostaria de mencionar cada um deles e os prêmios que conseguiram, que obtiveram. Um segundo, por favor. Há muitos membros de APA, SAP e ABDEVA, um trabalho sobre neutralidades, que participou o Rubem Subkerver, Raquel Alcira Valdim, Susana Boss, Olga Cartanhã, Marita Cajupan, João Falcão, Ricardo Friquerio, Nilda Rodrigues, Rafaele. Tenho que dizer que, infelizmente, hoje despedimos Nilda depois de que sofreu uma doença muito difícil. Infelizmente, hoje despedimos a nossa colega. Outro trabalho sobre desocupação, que participou Guilherme Rubinstein. Vou deixar os nomes para que vocês conheçam as pessoas. E um trabalho também sobre efeito reparatório dos julgamentos em relação ao terrorismo de Estado, Raquel Sones, Hugo Bianchi, Amália Arcaibo, Juan Falcone, Ricardo Frigerio, Margarida Pavon e a nossa querida Nilda Rodrigues Rafaeli, quem partiu hoje. Indubitavelmente, mesmo que as instituições estejamos criticando que não participam institucionalmente sobre a questão da comunidade, mas vemos que há muitos psicanalistas que estamos trabalhando, sim, de forma individual ou grupal, para levar adiante trabalhos tão importantes como os que eu mencionei. Era isso, obrigado. Posso mencionar uma questão? Fernando? Por favor, claro, brevemente. Sim, agradeço muito que tenham mencionado todos esses nomes. Eu coordenei esses grupos, mas eu não mencionei as pessoas, os colegas, por questões de tempo. Mas agradeço muito que já mencionaram todos eles. Alguma questão? É, Obrigada a todos pela sua presença nesse webinar. O grupo de psicanálise e comunidade, Departamento de Comunidade e Cultura da FEPAL, Vânia Joyce, pela gestão. Obrigada. Obrigado, Fernando, pela coordenação. Muito obrigada. Na verdade, um prazer, como sempre, participar com essas exposições e com o público e com as autoridades que nos ajudaram e nos acompanharam. Obrigada, Isabel, pela coordenação, a organização. Eu também agradeço muito ter participado nesse espaço. Muito obrigada. Até breve.